Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Roselena conta para Padre Honesto por que não gosta de Luciana. Rodrigo revela para Oscar que está apaixonado por Luciana. Cláudio e Roselena se encontram no túmulo de Aurora. Roselena culpa Maximino pelo que fez a Aurora. Cláudio conta para Luciana a sua história com Maximino. Amando de Clara, Brígida arma plano para impedir que Luciana participe da festa de aniversário da empresa Torres Landa. Será que ela vai conseguir e a Luciana não vai chegar a tempo na festa? Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 10 a 14 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 10 de julho. Matilde fala com Estela e diz a Luciana que o irmão dela avisou que a mãe dela está muito bem depois que operou a mão e amanhã estará de volta ao povoado. Luciana fica aliviada ao saber que a mãe recebeu os cuidados que precisava e que está bem. Oscar busca Constanza em casa para eles saírem novamente. Constanza diz a Oscar que vai pegar um casaco e ele diz que enquanto isso fará uma ligação. Nesse instante, Luciana passa com uma bacia cheia de roupas para passar. Ela acaba torcendo o tornozelo e Oscar corre para ajudá-la. Oscar leva a Luciana até o quarto e pede para olhar o pé dela. Nesse momento, Rodrigo chega no quarto de Luciana. Não gosta nada do que vê, pede desculpas, diz que não queria interromper e se retira. Oscar e Luciana ficam incomodados com a situação. Matilde fala com Estela e diz a Luciana que o irmão dela avisou que a mãe dela está muito bem depois que operou a mão e amanhã estará de volta ao povoado. Luciana fica aliviada ao saber que a mãe recebeu os cuidados que precisava e que está bem. Oscar busca Constanza em casa para eles saírem novamente. Constanza diz a Oscar que vai pegar um casaco e ele diz que enquanto isso fará uma ligação. Nesse instante, Luciana passa com uma bacia cheia de roupas para passar. Ela acaba torcendo o tornozelo e Oscar corre para ajudá-la. Oscar leva a Luciana até o quarto e pede para olhar o pé dela. Nesse momento, Rodrigo chega no quarto de Luciana. Não gosta nada do que vê, pede desculpas, diz que não queria interromper e se retira. Oscar e Luciana ficam incomodados com a situação. Oscar pede desculpas a Luciana e vai atrás de Rodrigo. Irritado, Rodrigo pergunta o que Oscar quer. Oscar percebe o interesse de Rodrigo em Luciana e pergunta se ele está irritado porque o viu com ela. Rodrigo diz que Oscar está enganado e que Luciana não importa para ele. Brígida fica atrás da porta escutando a conversa deles. Oscar diz para Rodrigo não ficar imaginando coisas, conta que Luciana torceu o tornozelo e ele ajudou. Rodrigo diz que Oscar não lhe deve explicações. Clara chega na casa de Rodrigo. Brígida diz a Clara que Rodrigo está na cozinha e que ouviu ele discutindo com o Sr. Oscar. Clara pergunta por quê. Brígida diz que não faz ideia e não escuta atrás das portas porque a educação dela não permite. Clara vai até Rodrigo e pergunta se está interrompendo a ele e Oscar. Rodrigo diz que não, que eles estavam falando de assunto de trabalho. Rodrigo diz a Clara que vai trocar de roupa e ao ficar sós com Oscar, ele comenta com ela que Luciana torceu o tornozelo e ele a ajudou. Clara pergunta se era por isso que ele e Rodrigo estavam discutindo. Oscar diz que não, que Rodrigo e ele jamais discutiram por isso. Constanza desce com seu casaco e Oscar sai com ela. Sozinha, Clara diz, discutindo pela empregada. Depois de ter presenciado o que a tia fez com Luciana, Melissa dá um celular de presente para ela. Melissa diz que Luciana vai poder ligar para quem quiser, sem pedir permissão para ninguém. Luciana fica muito feliz e agradecida a Melissa. Gabriel e Marcos querem a ajuda de Patrício no trabalho e diz que enviará tudo para ele pela internet. Jana sugere que Luciana seja a secretária de Patrício. Patrício fica muito animado com a ideia da irmã e pergunta aos amigos quando eles começam. Maximino se encontra com a sua amante Vicky e ela diz que quer passar 2 noites com ele. Luciana liga para Cláudio. Cláudio diz que precisa falar com ela com urgência sobre Lastra e pede para ela ir até o escritório dele. Roselena conversa com o Padre Honesto e diz que não gosta da Luciana porque ela lembra de uma mulher a quem fez muito mal. Padre Honesto pergunta por que Luciana tem que carregar as culpas dela. Roselena diz, porque se parece com ela, Aurora.
Eu fiz algo horrível a essa mulher, Padre Honesto. Algo imperdoável. Padre Honesto diz para Roselena procurar essa mulher e pedir perdão. Roselena diz que não pode, porque essa mulher está morta. Na empresa, Rodrigo diz a Oscar que não sabe por que ficou tão nervoso ao vê-lo no quarto com Luciana. Oscar diz a Rodrigo que não há nenhum problema, mas que lhe pareceu muito infantil a reação dele, a não ser que ele esteja interessado em Luciana. Rodrigo diz que não e pergunta se Oscar está interessado nela. Oscar sorri, não responde Rodrigo e sai da sala dele. Clara diz à mãe que teve vontade de gritar para Rodrigo que não é a estúpida dele e fala com muita raiva sobre Luciana. Julieta diz para Clara se casar de uma vez, mesmo sem festa, amarrar Rodrigo. Maximino manda Matilde arrumar a mala dele, que o motorista vai buscar, e avisar Roselena que ele sairá de viagem por 2 dias. Procópio diz a Arite que Aquiles pode dar o que ele quiser se ele lhe der o endereço de Luciana. Arite diz, tudo o que eu quiser. Paz recebe alta e volta para casa. Procópio espera Arite escrever o endereço para colocar o envelope. Arite diz que ele não pode ver. Melissa chega na casa da tia, no momento em que for entregar a intimação para Luciana, e recebe para ela. Roselena vê a sobrinha entrando e pergunta que documento é aquele. Melissa não diz à tia que é para Luciana, diz que é uma notificação para ela, e como nunca está em seu apartamento, pediu que enviasse para lá. Muito contente, Procópio diz ao patrão que ali está o que ele estava procurando, que convenceu o Arite a lhe dar o endereço de Luciana. Aquiles lê o bilhete de Arite, onde diz: eu lhe digo onde vive a Luciana e você devolve a casa da Dona Paz. Senão, eu não lhe digo nada. Procópio fica sem graça ao ver que Arite o enganou. Maximino viaja para Miami com a amante. Patrício agradece Luciana por ter mudado os móveis dele de lugar e deixá-lo mais perto da luz. Roselena chega e pergunta com que autorização moveram os móveis de lugar. Patrício diz à mãe que ele autorizou Luciana a mover tudo e pergunta se há algum problema. Roselena diz que não. Matilde avisa Roselena que Maximino saiu de viagem. Roselena liga para Maximino. Maximino diz a Roselena que teve que sair com urgência e que vai desligar porque está entrando em uma reunião muito importante. Melissa entrega a intimação para Luciana e pergunta que problemas ela tem. Matilde se aproxima. Apavorada, Luciana diz a ela que Lastra denunciou. Melissa pergunta quem é Lastra e se pode ajudá-la. Luciana conta para Melissa tudo o que aconteceu desde que ela chegou na cidade e por que Lastra denunciou. Melissa pergunta se Luciana já tem quem a defenda. Luciana responde que sim, o advogado Linhares. Matilde fica surpresa ao escutar o sobrenome Linhares. Clara segue o conselho da mãe, finge que está tudo bem entre Rodrigo e ela e liga para ele, dizendo que em 1 mês o apartamento dele estará pronto. Então, eles já podem marcar a data do casamento. Surpreso, Rodrigo diz: 1 mês? Luciana avisa a Cláudio que recebeu a intimação. Rodrigo vai ver Clara. Clara fala com muito ânimo sobre o casamento. Diz que não vê a hora de ser a senhora Torreslanda e o beija. Rodrigo dá um sorrisinho sem graça e diz que já vai embora porque está muito cansado. Luciana está sozinha na cozinha, muito preocupada, pois teme ser presa. Rodrigo chega e diz o nome dela. Luciana dá boa noite e vai saindo. Rodrigo a vira e diz: está chorando? Luciana chora mais ainda e o abraça.
Rodrigo pergunta o que ela tem, se continua chateada pelo beijo que ele lhe deu. Luciana responde que não, diz que o beijo ela já esqueceu. Rodrigo diz que ele não esqueceu e pergunta se é sério que ela esqueceu mesmo. Luciana se lembra da ameaça que Clara lhe fez e diz a Rodrigo que não importa, que não estava chorando por isso, que é um problema pessoal. Dá boa noite para ele e se retira. Matilde pergunta a Luciana qual o nome do advogado que vai defendê-la. Luciana diz que é Cláudio Linhares e pergunta se Matilde o conhece. Matilde diz que há muitos anos conheceu um senhor com esse nome, mas acha que não se trata da mesma pessoa. Maximino promete a Vicky que da próxima vez que eles viajarem, ficarão todo o fim de semana. Patrício diz à família que está indo muito bem com a terapia e que Luciana também o anima o tempo todo e é muito importante para ele. Jana diz que é perfeito e que então Luciana ficará para sempre. Roselena fica incomodada com o que os filhos falam sobre Luciana. No dia seguinte, Luciana agradece Roselena, mas diz que não pode continuar trabalhando ali. Roselena se lembra do que Clara lhe disse e diz a Luciana: perfeito, pega suas coisas e vai embora. Matilde diz a Luciana que Patrício vai sentir falta dela. Luciana diz que ela também, pede para Matilde se despedir dele por ela e vai embora. Paz conta para Madalena que Luciana nasceu na capital, enquanto Galdino e ela trabalhavam na casa de uma gente rica, e diz que a senhora que era responsável por todo o serviço se chamava Matilde. Angustiada, Paz diz a Madalena que assim se chama a senhora que trabalha na mesma casa onde está sua Luciana. Madalena pergunta se Paz acha que é a mesma senhora que ela conheceu. Paz diz: eu espero que não, Madalena. Deus queira que não, Madalena. Tomara que não. Roselena diz a Patrício que Luciana se demitiu e foi embora. Patrício fica nervoso, diz que com certeza a bruxa da Brígida incomodou Luciana e a mãe não fez nada. Roselena diz a Patrício que Luciana decidiu, ela não vai pedir explicações e nem implorar para que ela fique. Roselena diz que ninguém é indispensável e muito menos uma empregada. Patrício diz que a mãe devia ter pensado nele, que Luciana é sua companheira e companhia, mas ela não entende. Jana diz que se a mãe sabia que Luciana era tão importante para o irmão dela, não custava nada ter pedido para ela ficar. Luciana volta para a casa de Violeta, diz que se demitiu e que a denúncia de Lastra já chegou. Jana liga para Rodrigo e conta que Luciana foi embora. Rodrigo diz para a irmã chamar Matilde para ele, rápido. Luciana fica surpresa quando Rodrigo chega na casa de Violeta. Terça-feira, 11 de julho. Violeta fica no quarto quietinha, escutando a conversa da amiga com Rodrigo. Clara escolhe o seu vestido de noiva. Rodrigo pergunta por que Luciana foi embora, se é pelo problema que tem, e diz que está disposto a ajudá-la. Luciano agradece, mas diz que não. Rodrigo diz que se Luciana não quiser lhe dizer do que se trata, tá tudo bem, mas pede que, por favor, ela não vá. Rodrigo diz que Patrício está muito chateado e triste e pede para Luciana voltar. Rodrigo diz que Luciana não vai voltar a cruzar com ele. Em um mês, ele estará casado e já não vai estar na casa. Luciana diz que então dá igual, se ela estiver lá ou não. Violeta resolve dar as caras. Diz a Rodrigo que Luciana tem que resolver um assuntinho meio complicado, mas é verdade que ela está muito feliz na casa dele, ainda mais por Patrício. Rodrigo se aproxima de Luciana e diz que vai estar esperando. Rodrigo vai embora e Violeta pergunta a Luciana se ela gosta dele. Luciana admite para a amiga que gosta de Rodrigo. Padre Honesto pergunta a Roselena se ela deixou Luciana ir embora, porque ela a lembra a Aurora. Roselena diz ao padre que sim e que não quer que ela volte. Constanza está no salão onde Vicky trabalha e fica sabendo que ela pegou uns dias para viajar com o namorado, milionário. Maximino leva a Vicky para fazer compras. Roselena chega no salão e pergunta por Vicky, porque precisa de uma manicure. Constanza diz à irmã que Vicky viajou com um homem maduro e que tem muito dinheiro. Roselena pergunta o que uma jovenzinha como Vicky faz com um homem maduro e diz que não acha que ele vai se casar com ela. Nicole diz que o homem é casado e Constanza e Roselena ficam surpresas. Brígida conta para Clara que Luciana se demitiu e foi embora da casa. Clara fica muito feliz com a notícia. Luciana vai falar com Cláudio e diz que deixou o trabalho com medo de que a polícia fosse prendê-la na casa e que todos vissem, ela morreria de vergonha. Cláudio diz que até que chegue a data que ela tem que comparecer no Ministério Público, ela pode ficar tranquila. Clara faz planos de passar o dia com Rodrigo.
Preocupado, Rodrigo diz que depois da massagem eles vão para a casa dele. Irritada, Clara diz a Rodrigo que não vai para a casa dele e que é melhor eles se verem no outro dia. Maximino e Vicky retornam para a capital. Rodrigo diz a Patrício que falou com Luciana e pediu para ela voltar. Ele diz que fez isso pelo irmão. Patrício diz, por mim ou por você? Ela também te motiva, não? Patrício diz que gostaria de algum dia voltar a ver Luciana ou que algum dia pelo menos ela fosse visitá-lo. Rodrigo promete a Patrício que se Luciana não for, ele o levará até ela. Roselena diz a Matilde que precisa falar com ela sobre Luciana. No dia seguinte, Matilde vai até a casa de Estela e diz a Luciana que foi convencê-la a voltar para a casa dos Torres Landa, porque o seu menino Patrício está sem vontade de viver. Deprimido, Patrício se recusa a comer e diz a Rodrigo que quer morrer. Triste, Rodrigo vai saindo do quarto do irmão e se depara com Luciana. Rodrigo pede para ela não voltar a ir embora e a abraça. Patrício não gosta nada do que vê. Rodrigo agradece Luciana por ter voltado. Luciana fala com carinho com Patrício, abre as cortinas do quarto dele e diz que precisa deixar entrar a luz do sol. Patrício diz que Luciana é a luz dele. Rodrigo fica com ciúmes ao ver a forma como Luciana trata Patrício. Roselena pergunta a Matilde se Luciana não impôs alguma condição para voltar. Matilde diz que não. Depois, Roselena chama Luciana e Brígida para conversarem. Patrício pergunta a Rodrigo como vai os preparativos para o casamento dele e se já tem data. Rodrigo diz que não e que Clara já está em pressão violenta. Patrício diz que o irmão não se vê nada contente. Roselena agradece Luciana por ter voltado, diz que sabe que ela fez isso por Patrício, o que ela aprecia muito, mas pede para ela se limitar a fazer o seu trabalho. Roselena diz a Luciana que a prioridade dela será o Patrício e não quer vê-la pela casa conversando com os demais membros da família. Roselena diz que Luciana não tem nada em comum com Jana e Rodrigo, não tem por que conversar com eles, e pergunta se ela entendeu. Roselena responde que sim. Roselena diz que Luciana vai atender o filho dela, mas sob as ordens de Brígida. Lorenzo está jogando apostado. Aqui ele chega e dá ordens para que os homens o deixem ganhar. Cláudio leva flores no túmulo de Aurora e diz, oi meu amor, Aurora, minha Aurora. Clara e a mãe estão na casa de Roselena, conversando com ela sobre o casamento. Bruxa Brígida foi buscar uma bebida para Julieta, mas diz para Luciana levar para a senhorita Clara, que está esperando. Luciana chega e diz a Clara, senhora, aqui está a sua bebida. Jana fica muito feliz ao ver que Luciana voltou. Clara não gosta nada de ver Luciana de volta e quando ela sai, questiona Roselena pela doméstica ter voltado. Roselena se limita a dizer que Luciana voltou. E Constanza diz que Patrício precisa dela. Lastra diz ao seu advogado que amanhã a essa hora Luciana vai estar atrás das grades. Luciana diz a Patrício que está sob as ordens de Brígida. Patrício pede para Matilde dizer para Brígida que Luciana vai sair amanhã e diz para Luciana ligar para ele para qualquer coisa que precisar. Violeta está com medo de depor a favor de Luciana e perder o emprego. Polo tenta convencê-la a fazer a coisa certa ou Luciana pode ser presa. Rodrigo volta a agradecer Luciana por ter voltado. Ele diz que vê o irmão dele animado, com vontade de viver, não tem preço. Luciana diz que fica feliz em fazer algo por Patrício, dá boa noite e vai rapidamente para o seu quarto. Pela manhã, Cláudio e Luciana chegam ao Ministério Público para audiência com Lastra. Cláudio diz a Luciana que ao ler o processo dela, viu o dia em que ela nasceu e essa data tem sido muito importante na vida dele. Luciana pergunta por quê. Cláudio diz que nesse dia, nesse mesmo mês e ano, nasceu a filha dele. Lastra chega e provoca a Luciana. Luciana e Lastra são chamados para depor. Roselena diz a Constanza que quando Patrício melhorar, Luciana vai embora. Luciana relata à juíza tudo o que aconteceu na boate. Roselena diz a Constanza que vai ligar para Nicole e pedir para ela mandar a Vicky até lá para fazer as unhas delas. Nicole avisa Vicky que o motorista de Roselena vai buscá-la para ela fazer as unhas dela e de Constanza. Vicky fica sem saber o que fazer. Patrício fica feliz e animado quando o fisioterapeuta diz que eles estão avançando, que de alguma maneira os nervos dele estão começando a despertar. Matilde comenta com Melissa que Luciana foi para a audiência. Jana fica curiosa e pergunta o que está acontecendo. Melissa pede para a prima jurar que não vai dizer a ninguém, e Jana jura.
Vic chega na mansão Torreslanda e Brígida a recebe. Rodrigo pergunta a Oscar se ele teria uma relação com uma mulher que não fosse do mesmo nível social que ele. Oscar fica surpreso com a pergunta de Rodrigo e diz que tudo dependeria de que essa mulher fosse amorosa, que gostasse muito dele e fosse respeitosa. Então sim, ele teria uma relação com essa mulher. Oscar pergunta a Rodrigo o porquê da pergunta e por que ele está inquieto, se é por Luciana. Rodrigo responde que sim, que é por Luciana. Lastra interrompe o depoimento de Luciana o tempo todo e ofende a ela e a juíza. Cansada de Lastra e da falta de respeito dele, a juíza chama o policial e manda prendê-lo. Lastra fica furioso. Aliviada, Luciana agradece à juíza. Rodrigo diz a Oscar que não sabe o que está acontecendo, que pensa em Luciana o tempo todo, quer saber o que ela sente, o que a preocupa, do que precisa, e quando a tem por perto, sente uma vontade imensa de abraçá-la. Oscar pede para Rodrigo ter muito cuidado com o que está dizendo, porque é muito delicado. Rodrigo diz: sim, Oscar, mas eu já não posso me calar. Sai daqui do coração. É um sentimento muito forte. Não posso detê-lo e nem quero. Eu estou apaixonado pela Luciana. Violeta e Polo chegam no Ministério Público e diz a Luciana que estão ali para serem testemunhas dela. Violeta diz que o ruim é que quando Lastra descobrir, vão mandá-los embora do inferno, mas ela não se importa. Oscar diz para Rodrigo não machucar nem a Clara e nem a Luciana. Rodrigo diz a Oscar que jamais faria isso, que tem claro que vai se casar com a Clara e sabe da importância de Luciana na vida do Patrício. E esse é o problema, que cada vez que ele vê o irmão, a Luciana vai estar lá. Oscar diz a Rodrigo que vai lhe pedir um favor e diz para ele não ferir Luciana. Bernardo chama a atenção de Lastra e diz que Luciana tem testemunhas contra ele. Lastra diz ao advogado que agora que não vai retirar a denúncia contra Luciana, porque por culpa dela ele está preso. Vic está muito nervosa na casa de Roselena, com medo de encontrar Maximino. Roselena percebe, diz que sente ela muito inquieta e pergunta o que está acontecendo, se é muito trabalho. Vic responde que sim e diz que assim que terminar vai correndo para o salão. Luciana agradece Cláudio por tudo. Cláudio diz que enviará uma mensagem para ela, confirmando a hora e o dia. Maximino chega em casa e encontra Vic, que está de saída. Roselena apresenta Maximino para Vic. Vic diz que é um prazer e vai embora às pressas. Ariche está com Paz e Madalena quando aquele chega e diz a Paz que vai devolver a casa dela, que ela pode ir buscar as escrituras. Quarta-feira, 12 de julho. Aquiles olha para Ariche, diz que já cumpriu e vai embora. Ariche se vira desconfiado, mas Madalena e Paz não percebem nada. Luciana conta para Melissa e Jana como foi a audiência e diz que o advogado dela vai fazer todo o possível para que isso termine logo. Jana pergunta a Luciana o que esse velho fez com ela e por que a denunciou. Luciana diz a Jana que é uma história muito feia e que tem até vergonha de contar. Durante o almoço, Rodrigo diz à família que Clara e ele já escolheram a data para o casamento. Luciana está no quarto com Patrício quando Rodrigo e Clara entram. Clara faz questão que Luciana fique ali e diz a Patrício que já tem data para o casamento, que em um mês Rodrigo e ela vão se casar. Clara pergunta se eles não vão parabenizá-los e diz: ah, você também, Luciana, porque Patrício tem tanto afeto por você que com certeza compartilha da nossa alegria. Luciana diz que sim e deseja muitas felicidades para eles. Rodrigo fica totalmente sem graça com a situação. Luciana e ele se olham com tristeza. Maximino não atende a ligação de Vic, então ela enviou uma mensagem para ele, dizendo que só estava cumprindo com o trabalho dela, que a mandaram ir para a casa dele e que o ama. Rodrigo vai até a cozinha e diz a Luciana que já tinha falado que não ia mais incomodá-la e que ela mesma lembrou que ele está comprometido e garantiu que não ia se aproximar dela. Luciana diz que o agradece muito. Rodrigo tenta pegar a mão de Luciana. Luciana não permite, pede licença, dá boa noite a Rodrigo e sai o deixando só. Cara de pau, Maximino diz a Roselena que não quer gente estranha na casa dele, sem a sua autorização. Roselena diz que Constança queria fazer as unhas e por isso elas chamaram a manicure ali. Maximino manda a Roselena avisá-lo da próxima vez, porque aí ele não vai para casa. Roselena diz a Padre Honesto que não entende a razão pela qual Deus mandou Luciana para casa dela e que ela fosse tão parecida com a Aurora, a mulher que destruiu o casamento dela.
Padre Honesto diz a Roselena que só Deus sabe e a aconselha a ir no túmulo de Aurora e lhe pedir perdão, que talvez isso lhe sirva de algo. Luciana ajuda Patrício em sua fisioterapia. Patrício consegue mover levemente um dedo. Luciana fica muito feliz e abraça Rodrigo. Clara enche a cabeça de Roselena contra Luciana. Clara diz que Luciana e Patrício estão muito próximos. Numa dessas, o Patrício se empenha em casar com ela e depois ela vai exigir todos os direitos de uma Torreslanda, nome, lugar e herança. Com a ajuda de Luciana, Patrício consegue mover o dedo novamente. Toda a família comemora. Roselena diz ao fisioterapeuta que aquilo é um milagre. Jorge diz que o que eles viram é um pequeno movimento, mas há muitas esperanças. Luciana recebe uma ligação. Ela pergunta a Roselena se pode sair por um momento para resolver um assunto. Patrício não espera a mãe responder e diz que é claro que Luciana pode ir e fala para ela colocar um casaco para não sentir frio. Começa a chover muito forte. Patrício diz para Rodrigo ir atrás de Luciana ou ela vai se molhar. Rodrigo sai. Luciana está no ponto de ônibus quando Oscar aparece e oferece uma carona para ela. Rodrigo está por perto e vê tudo. Luciana agradece a Oscar, mas não vai com ele. Oscar então deixa o seu guarda-chuva com ela e vai embora. Luciana entra no ônibus e Rodrigo a segue. Luciana se lembra do beijo de Rodrigo e diz que não pode amá-lo, que ele vai se casar. Rodrigo vê quando Luciana chega no escritório de Cláudio. Cláudio conversa com Luciana sobre o processo e diz que é muito bom que Violeta e Polo queiram ser testemunhas dela. Bernardo tenta convencer Lastra a retirar a denúncia contra Luciana e diz que até que tudo se resolva, a boate Inferno ficará fechada. Lastra diz que isso ele não pode permitir. Luciana volta para casa. Brígida a perturba e a ofende. Luciana se defende e elas discutem seriamente. Rodrigo chega e pergunta o que está acontecendo ali. Brígida pergunta se Rodrigo escutou o que aquela descarada disse para ela, que está ameaçando, e diz que ela chegou com um guarda-chuva muito fino, que só pode ter roubado. Rodrigo dá uma bela bronca em Brígida, diz que escutou tudo perfeitamente bem e que ela não tem nenhum motivo para fazer aquele tipo de acusação. Rodrigo diz a Brígida que seja a última vez que ela incomode e acuse alguém naquela casa, e manda ela se retirar. Luciana pede desculpas a Rodrigo, diz que não devia ter agido assim com Brígida, mas são muitas humilhações. Rodrigo diz para ela não se preocupar e que não pode vê-la sofrer uma humilhação como aquela. Luciana treme de frio. Rodrigo tira sua jaqueta, a coloca nela e diz que não quer que ela fique doente. Luciana agradece Rodrigo por defendê-la e vai saindo. Rodrigo a chama, diz que prometeu ficar longe dela, mas lhe custa muito trabalho, que ela é linda e... Ele se controla, diz que é melhor ela ir e lhe dá boa noite. Luciana sorri, dá boa noite para ele e vai para o quarto. Luciana toma banho, se deita e logo dorme. Rodrigo não resiste e entra no quarto dela. Rodrigo a observa apaixonado. Depois a cobre e sai do quarto. Maximino está na cozinha e pergunta onde Rodrigo estava. Rodrigo diz ao pai que estava lá fora tomando um café. Maximino sabe que Rodrigo está mentindo e adverte o filho para ter cuidado. Maximino diz que aquela moça que tira o sono dele é uma verdadeira tentação e volta a repetir para ele ter muito cuidado. Bernardo tenta convencer Lastra a retirar a denúncia contra Luciana, porque ela pode acusá-lo de abuso sexual, então ele ficará mais tempo preso e pode ter a boate fechada. Matilde entrega a carta de Ariche para Luciana. Patrício fica sabendo que é aniversário de Luciana e diz que o encantaria poder lhe dar um abraço. Clara e Rodrigo acompanham a reforma no apartamento dele. Rodrigo não demonstra nenhum entusiasmo. Bernardo procura Cláudio e pergunta que possibilidades há da cliente dele não processar Lastra. Cláudio diz que não vai aconselhar Luciana a não fazer isso, mas vai respeitar a decisão dela, se ela não quiser acusar Lastra. Bernardo se compromete com Cláudio a fazer Lastra desistir do processo. Roselena vai até o túmulo de Aurora, chora e pede perdão a ela. Oscar diz a Maximino que localizou todos os colaboradores que participaram com eles desde a fundação da empresa. Oscar diz a Maximino que houve um que lhe deu muito trabalho para encontrar, um tal de Cláudio Linhares, o sócio dele. Maximino fica estranho e diz a Oscar, ex-sócio.
Roselena diz a Aurora que prometeu cuidar da filha dela, mas não podia suportar a ideia de ter alguém que a lembrava tanto dela, a mulher que roubou o amor do seu esposo, que destruiu a felicidade da família dela. Roselena diz que sabe que já é muito tarde, mas quer que a Aurora saiba que ela está arrependida do que lhe fez, pois essa culpa não a deixa viver em paz. Cláudio chega no cemitério e encontra Roselena suplicando o perdão de Aurora. Roselena fica surpresa ao ver Cláudio. Cláudio diz para Roselena não chorar mais, que a Aurora não tem nada para perdoá-la. Sozinho em sua sala, Maximino diz: Cláudio Linhares, você não vai voltar a entrar na minha vida. Cláudio diz a Roselena que nunca vai ter palavras suficientes para agradecê-la pelo que fez a esposa dele e a sua filhinha. Cláudio diz que nos últimos minutos de vida de Aurora e da filha dele, Roselena esteve ali, ao lado dela, e isso ele nunca vai esquecer. Roselena fica sem reação diante de Cláudio. Luciana lê a carta de Arish. A secretária de Cláudio avisa Luciana que Lastra retirou a denúncia contra ela e pergunta se ela vai querer continuar com o processo contra Lastra de assédio sexual. Luciana fica muito feliz com a notícia e diz que não quer continuar mais com o processo, que quer distância de Lastra. Aldo começa a trabalhar como motorista na empresa de Maximino. Jerônimo, o pai de Vicky, dá instruções a ele do que é para ser feito. Patrício diz a Rodrigo que é o aniversário de Luciana e pede para ele comprar um presente para ela no nome dele. Brígida liga para Clara e diz que Rodrigo brigou com ela por culpa de Luciana. Brígida diz a Clara que Rodrigo ficou furioso com ela e defendeu Luciana. Brígida diz que Luciana ganhou folga porque é aniversário dela e com certeza vai comemorar com algum homem. Clara agradece Brígida e pede para ela continuar informando. Clara diz à mãe que a doméstica está bancando a esperta e não sabe do que ela é capaz. Julieta diz a Clara que é assim que se fala. Quinta-feira, 13 de julho. Como o Patrício pediu, Rodrigo compra um livro para a Luciana e pede para a vendedora colocar um cartão junto. Luciana vai visitar Violeta. Violeta pede para Luciana lhe contar como vão as coisas com o galã bonitão que foi procurá-la. Luciana diz que não vai e que já disse à amiga que ele vai se casar. Rodrigo compra um colar para a Luciana. Paz conta para a Luciana que Aquiles disse que vai devolver a casa delas, mas diz que não sabe o que fazer. Luciana diz para a mãe que esse velho deve querer outra coisa e para ela não procurá-lo. Luciana diz à mãe que vai pedir assessoria a um advogado que conheceu na cidade, que com certeza vai ajudá-la. Em casa, Roselena reza e diz que precisa de perdão. Brígida interrompe, dizendo que Luciana pediu permissão a Patrício para tirar o dia livre, porque sabe que ele não nega nada. Cláudio leva um bolo para Luciana. Roselena reclama com Patrício por ele ter dado permissão para Luciana sair. Patrício diz à mãe que Luciana não lhe pediu nada. Ele deu o dia de folga para ela porque é aniversário dela. Jana diz que Luciana está fazendo 19 anos. Roselena fica pasma ao escutar isso. Cláudio deixa Luciana na mansão Torreslanda. Rodrigo vê Luciana entrando e entrega o presente para ela. Nesse momento, Clara chega e diz para si mesma: a abraça, se atreve a abraçá-la. Luciana fica sem jeito ao ver Clara. Pega o presente de Rodrigo e o agradece. Rodrigo diz a Luciana que espera que ela goste do presente. Luciana diz que sim e se afasta dele. Clara pergunta a Rodrigo o que ele estava dando para a doméstica. Rodrigo diz que Clara está outra vez com ciúmes e diz que Patrício pediu para ele comprar um presente para Luciana. Clara diz: e por isso ela estava feliz? Ou será que você também deu algo para ela? Rodrigo diz que sim e que hoje é o aniversário dela. Clara exige que Rodrigo lhe diga o que deu para a doméstica. Rodrigo diz que deu uma joia para Luciana e para Clara não ficar com raiva por pouca coisa. Clara pergunta por que Rodrigo não dá algo para Brígida ou Matilde. Rodrigo diz que hoje não é o aniversário de Brígida. Maximino pergunta se Vicky queria lhe causar um problema indo na casa dele. Vicky diz que Nicole a mandou e ela não podia fazer absolutamente nada. Muito irritado, Maximino diz que se Vicky não pode negar o que Nicole diz, que deixa o trabalho então, e desliga o telefone na cara dela. Luciana agradece Patrício pelo presente. Patrício diz que espera que ela goste. Ao ficar sozinho com a irmã, Patrício diz a Jana que chegou a ver o pai de Luciana de longe, em São Francisco do Alto, antes do acidente dele.
Luciana vê o livro que Patrício lhe deu e, ao ver o presente de Rodrigo, fica encantada. Clara pede para Rodrigo dizer para o arquiteto se apressar com a reforma do apartamento, mas diz que se encarregou de que o quarto deles sempre esteja pronto para eles. Roselena diz para Maximino que se encontrou com Cláudio Linhares. Cláudio diz para si mesmo que vai limpar o nome dele e, ainda que morra, ele vai revelar o tipo de homem horrível que verdadeiramente Maximino é. Roselena conta para Maximino como foi o seu encontro com Cláudio. Maximino fica furioso e briga por Roselena ter ido ao túmulo de Aurora. Roselena diz a Maximino que está ficando louca de raiva, louca de remorsos e de angústias, que a Aurora confiava nela e ela traiu por culpa dele, porque se ele não tivesse se apaixonado por Aurora, isso nunca teria acontecido. Maximino diz que já chega e sai do quarto deixando Roselena só. Feliz, Luciana mostra para Matilde o presente que Rodrigo deu para ela. Matilde diz a Luciana que se alguém lhe perguntar quem lhe deu, que ela não diga que foi o Rodrigo, porque pode ter um problema. Brígida vê Luciana com colar e pergunta quem deu para ela. Luciana não responde, somente sorri. Roselena diz a Luciana que soube que foi aniversário dela e pergunta se ela esteve com a família. Luciana responde que não e diz que a família dela está muito longe. Roselena pergunta de onde Luciana é. Luciana diz que é do norte, de um povoado que se chama São Francisco do Alto, e os pais dela também são de lá. Brígida aproveita que Luciana está com Patrício e ajuda Clara a entrar no quarto dela sem ser vista. Luciana entra em seu quarto e se assusta ao encontrar as folhas do livro que Patrício lhe deu, esparramadas pelo chão, e Clara. Clara diz a Luciana que avisou para ela deixar em paz o noivo dela. Luciana enfrenta Clara e diz que ela não tem nenhum direito. Clara diz a Luciana que aquilo é somente uma pequena amostra do que ela é capaz para defender o que é dela. Clara arranca o colar do pescoço de Luciana, joga no vaso e dá a descarga. Luciana se desespera. Clara diz a Luciana: aí está o seu presente, que desfrute. E o teu livrinho? Vê se ainda pode ler, gata de quarta. Clara vai embora e Luciana, arrasada, chora. Em seguida, Bruxa Brígida vai até o quarto de Luciana e diz: você se lembra daquela vez que me ameaçou? Eu disse que você tinha colocado um escorpião nas costas. E aí tem a prova. Clara desfruta ao contar para a mãe o que fez com Luciana. Julieta diz que Clara dessa vez sim colocou a doméstica no lugar dela. Clara diz que Julieta tinha razão, que Brígida preparou todo o terreno para ela entrar no quarto de Luciana e que não há dúvidas de que tê-la ao seu lado é muito importante. Cláudio conversa com sua secretária sobre o encontro que teve com Roselena. Cláudio diz que a filha dele nasceu morta e Roselena, apesar de ser a mulher do homem que o traiu e o culpado por toda a sua desgraça, ela tomou a tarefa de dar a Aurora e a filhinha dele uma sepultura digna. Cláudio liga para Luciana, diz que Lastra retirou a denúncia, ela é completamente livre e a convida para almoçar no dia seguinte. Luciana agradece Cláudio chorando e diz que prefere falar com ele em outro momento. Cláudio fica preocupado com Luciana. Patrício faz novos exames e Luciana e Maximino esperam por ele. Maximino faz perguntas a Luciana sobre a família dela. Luciana diz a Maximino de onde é. Nesse instante, Rodrigo chega no hospital e o médico pede para Maximino acompanhá-lo. Luciana fica sozinha com Rodrigo. Rodrigo pergunta pelo colar que ele deu para ela, se ela não gostou. Luciana diz que gostou muito. Rodrigo diz que não parece que ela gostou. Luciana diz que na verdade é o presente mais bonito que já deram para ela. Rodrigo diz que é claro, por isso ela não está usando e que espera que o livro tenha sido do agrado dela. Maximino interrompe os dois, dizendo que Rodrigo já foi liberado e eles podem ir embora. Cláudio e Luciana almoçam juntos e ele pergunta se pode saber por que ela estava chorando quando conversaram por telefone. Luciana se abre com Cláudio, conta sobre Rodrigo e tudo o que Clara fez com ela. Cláudio diz que Luciana não pode aceitar ser tratada assim e pergunta por que ela não vai embora daquela casa. Luciana diz que não pode e não quer. Cláudio se dá conta do porquê Luciana não quer sair da casa dos Torreslanda e pergunta se ela se apaixonou por Rodrigo. Luciana diz que para Cláudio ela não pode mentir, que tem lutado contra esse sentimento, mas está apaixonada por Rodrigo. Cláudio diz a Luciana que acha que ela colocou os olhos no homem errado.
Luciana diz que sabe que o amor dela por Rodrigo é impossível, mas uma pessoa não pode mudar os sentimentos, as ilusões que vão nascendo no coração. Cláudio diz para Luciana não se apegar a essa ilusão, porque às vezes o amor também significa dor. Roselena pede para o padre Honesto falar com Patrício, porque ele quer Luciana ao lado dele o tempo todo. E ela acha que se não fosse por ela, Patrício não faria nenhum esforço para se curar, e isso não está certo. Roselena diz que talvez Padre Honesto consiga convencer Patrício que essa dependência dele por Luciana é loucura. Contente, Lorenzo mostra para a mãe Madalena o dinheiro que ganhou no jogo. Lorenzo diz que se continuar indo bem assim, logo ele vai embora dali. Paz não gosta que Lorenzo jogue apostado e diz que aquele não é o caminho. Aquiles e Procópio os observam à distância. Aquiles diz a Procópio que Lorenzo pensa que está com sorte, mas se soubesse que no final ele vai ser o vencedor. Aquiles diz que o imbecil do Lorenzo vai levá-lo direto para onde está a Lucianinha. Luciana conta para Cláudio que Rodrigo a beijou e que conheceu ele na cidade dela. Padre Honesto conversa com Patrício como Roselena pediu. Padre Honesto diz a Patrício que ele não pode depender de ninguém para se recuperar. Patrício diz ao padre que se não se recuperar por completo, ele prefere morrer. Irônico, Maximino diz a Roselena que depois que ela viu Cláudio, se apegou mais ao seu complexo de culpa. Roselena diz que não entende como Maximino pode viver tão tranquilo. Roselena diz que o acidente de Patrício, ela acha que aconteceu porque eles estão pagando por tudo o que fizeram. Maximino diz, tudo o quê? Afinal de contas foi um jogo, onde o Cláudio perdeu e eu ganhei. Isso é tudo. Rodrigo está andando com Clara quando vê Luciana no carro de Cláudio. Luciana vira o rosto. Clara está distraída falando sobre o apartamento e não vê nada. Em pensamento, Rodrigo diz, era Luciana, mas quem é esse homem? Preocupada, Luciana diz a Cláudio que se Rodrigo a viu, com certeza a reconheceu. Cláudio pergunta por que ela diz assim com tanta angústia. Luciana diz, porque eu estou com você, o que ele vai pensar? Cláudio acha graça e diz, ai Luciana, o que ele pode pensar se eu poderia ser o seu pai, por favor? Roselena pergunta se Maximino acha que ela poderia viver tranquila depois que ele tirou de Cláudio o seu negócio e até o seu prestígio. Maximino pergunta a Roselena de onde vem agora tantos escrúpulos e diz que ela tem desfrutado igual a todos os benefícios que lhes trouxeram ao mandar Cláudio para a cadeia. Roselena diz que Maximino sempre teve inveja de Cláudio, porque sempre amou a Aurora. Maximino diz que a Aurora sempre foi uma mulher extraordinária, digna de respeito por ser uma mulher íntegra. Furiosa, Roselena diz, tão íntegra que teve uma filha com você. Julieta dá um presente para Brígida em nome de Clara e diz que ela merece por sua lealdade. Luciana diz a Cláudio que Rodrigo é filho de Roselena e Maximino Torreslanda. Cláudio fica surpreso ao saber que Luciana trabalha na casa dos Torreslanda. Cláudio diz a Luciana que Maximino Torreslanda arruinou a vida dele. Cláudio diz a Luciana que Maximino foi o homem que o acusou de fraude nas empresas e na sociedade deles, e a calúnia dele o levou à prisão por 20 anos. Luciana se surpreende com tudo que Cláudio lhe contou. Diz que quase não teve contato com Maximino e que a senhora Roselena não a suporta. Luciana diz a Cláudio que Roselena a odeia e ela não sabe por quê, pois não lhe deu nenhuma razão para isso. Cláudio diz a Luciana que Roselena se culpa muito por coisas que não deveria, mas ele acha que ela tem uma alma nobre. Cláudio agradece Luciana por ter o escutado. Maximino diz a Roselena que eles são iguais, não vai continuar escutando as loucuras dela e que ela precisa de um psiquiatra, pois está muito mal. Sexta-feira, 14 de julho. Padre Honesto diz a Roselena que acha que é um erro ela querer evitar que Patrício dependa de Luciana. Padre Honesto aconselha Roselena a se apoiar em Luciana, ao invés de se irritar, já que ela dá ânimo para Patrício seguir em frente. Lorenzo conversa com Serápio sobre ir para a capital. Aquiles pressiona Ariche para lhe dar o endereço de Luciana. Ariche diz a Aquiles que não vai lhe dizer nada até que a Dona Paz volte para a casa dela. Ariche diz para Aquiles não gritar com ele, porque ele é muito homem, ainda que seja criança. Matilde pergunta a Luciana se o advogado dela sabe que ela trabalha com os Torreslanda. Luciana responde que sim e volta a perguntar se Matilde conhece Cláudio. Matilde afirma para Luciana que o conhece, mas pede para ela não lhe perguntar nada sobre ele.
Clara e Rodrigo dizem para Julieta que vão se casar uma semana depois da festa de aniversário da empresa Torreslanda. Vão se passar alguns dias. Jorge diz a Patrício que está muito surpreso com os avanços dele. Patrício diz que é graças a Luciana que o ajudou muito em sua terapia. Roselena insiste para que Patrício participe da festa de aniversário da empresa. Patrício diz à mãe que está bem, mas Luciana vai com ele. Roselena não gosta nada, mas concorda. Jana e Melissa dizem para Luciana se preparar, porque amanhã ela vai na festa da empresa, porque se ela não for, o Patrício não vai. Luciana diz que não tem o que vestir a não ser os seus vestidos do povoado. Brígida escuta tudo. Em seguida, ela liga para Clara e conta que Luciana vai na festa acompanhando Patrício. Luciana encontra em seu quarto um vestido e sapatos e um bilhete dizendo que ela tem que ser a mais bonita da festa. Lorenzo se despede da mãe e da madrinha e parte para a capital. Aquiles está com tudo preparado para segui-lo. Jana pergunta se Luciana gostou do vestido, diz que Melissa ajudou e que Patrício patrocinou tudo. Luciana diz que é o vestido mais lindo que ela já viu e a agradece. Patrício diz a Rodrigo que aquela noite vai ser inesquecível e que tem uma grande surpresa para todos. Rodrigo diz a Luciana que acha que naquela noite ela vai colocar o colar que ele deu, pois nunca viu com ele. Luciana diz que é um presente muito fino e não é bom que ela o use. Rodrigo diz, ou será que é porque alguém pode não gostar? Luciana diz, alguém? Rodrigo diz, sim, o seu amigo. Outro dia eu te vi com ele no centro comercial. Luciana diz a Rodrigo que é o advogado dela, que está ajudando com um problema familiar. Pede licença e se retira. Brígida escuta Patrício e Luciana falando sobre a festa e ela agradecendo pelo vestido e sapatos. Patrício diz que fica muito feliz que Luciana tenha gostado de tudo e que Jana e Melissa foram cúmplices dele. Brígida liga para Clara e conta que Patrício comprou tudo luxuoso para Luciana ir na festa. Clara fica furiosa e manda Brígida fazer o que for preciso, porque ela não quer Luciana na festa. Brígida diz que é claro que vai se encarregar. Aquiles segue o ônibus de Lorenzo. Ele passa onde não é permitido e um guarda não o deixa seguir adiante. Aldo está na rodoviária pegando algumas caixas para a festa da empresa. Lorenzo chega e Aldo oferece dinheiro para ele ajudá-lo com as caixas. Rodrigo diz que é muito estranho que Luciana tenha um advogado e se pergunta qual será esse famoso assunto que ele vai resolver. Rodrigo se pergunta o que Luciana esconde. Patrício vai para a festa acompanhado pelos pais. Jana e Melissa ajudam Luciana a se arrumar e saem. Matilde diz que Luciana está linda. Enquanto isso, Brígida enche um balde de terra. Matilde sai para avisar o motorista que Luciana já vai. Brígida coloca o balde cheio de lama na porta do quarto de Luciana e apaga a luz do corredor. Luciana sai do quarto, tropeça no balde e cai, se sujando toda. Brígida sorri ao ver o estado em que Luciana ficou. Luciana volta para o quarto, chorando. Matilde fica chocada ao ver como Luciana está. Luciana diz a Matilde que não vai poder ir à festa. Brígida chega e diz, ah é, que pena. Irritada, Matilde pergunta o que Brígida quer. Brígida diz que só foi avisar que já disse para o motorista ir embora, porque Luciana já não vai poder ir na festa. Assim que elas podem ficar tranquilas. Dá boa noite e sai. Matilde pergunta a Luciana como aquela bruxa soube o que aconteceu. Jerônimo espera Vicky para acompanhá-lo na festa. Aldo chega com Lorenzo no local da festa onde tem que deixar as caixas. Constanza, Melissa e Jana chegam. O lenço do vestido de Jana cai. Lorenzo vê, o pega e entrega para ela. Jana e Lorenzo ficam encantados um com o outro. Ela o agradece e vai para a festa. Luciana diz à Virgem que era bonito demais para ser real e que o destino não quer que Rodrigo e ela estejam perto. Clara e Julieta chegam na festa e se juntam à família Torreslanda. Preocupada com a demora de Luciana, Jana liga em casa para saber dela. Matilde diz a Jana que Luciana não vai na festa. Surpresa, Jana diz alto. O quê? Como que ela não vai vir? Clara escuta tudo e sorri, se sentindo vitoriosa. Depois de descarregarem a caminhonete, Aldo e Lorenzo vão embora. Matilde chega no quarto de Luciana
com o vestido que Constança deu para Jana usar no casamento de Rodrigo e diz que ela vai na festa. Aldo diz a Lorenzo que vai em casa se arrumar e depois vão voltar para a festa. Lorenzo diz para Aldo deixá-lo em qualquer lugar. Aldo diz que não, porque a cidade é muito grande e ele pode se perder. Matilde diz que Luciana está linda e pede para ela esperar, que ela vai ver se a víbora da Brígida já foi para o quarto dela. Aldo chega em casa com Lorenzo e pede para ele esperar no carro enquanto ele vai se arrumar. Patrício, Rodrigo e Maximino são recebidos com aplausos no evento. Patrício pergunta a Jana por Luciana. Jana diz que logo ela vai chegar. Luciana sai para a festa, mas Lorenzo e ela não se veem. Aldo volta todo arrumado e sai com Lorenzo. Clara diz que Rodrigo não disse se ela está linda naquela noite. Sem graça, Rodrigo diz que ela é a mais linda da noite. Jerônimo cumprimenta Maximino e Roselena e diz que a filha está com ele. Roselena e Maximino dizem que vai ser um prazer conhecer a filha dele. Aldo diz para Lorenzo ficar no carro. Ele vai levar comida para ele lá. E enquanto Lorenzo come, ele fica um pouco na festa. Depois o levará onde ele quiser. Lorenzo fica dormindo na caminhonete. Genaro, o motorista, chega com Luciana. Rodrigo, Roselena e Maximino estão no palco. Maximino agradece a todos os empregados da empresa e a sua esposa. Maximino diz que agora vai apresentar a todos a quem será a nova imagem da empresa Torreslanda nas próximas campanhas publicitárias. Maximino diz, com vocês. De repente, Luciana entra. Surpreso, Maximino diz, Luciana? Os fotógrafos correm até Luciana. Clara e Julieta não gostam nada do que vem. Jana, Melissa, Constança e Patrício ficam encantados com Luciana. Luciana olha para Rodrigo. Rodrigo olha para Luciana, fascinado.